Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Denis Alcides Rezende. Hoje é 21 de janeiro de 2021 e o assunto é Planejamento Estratégico, Fase 1, Análises Organizacionais. Esse vídeo é do perfil Consultor, mas também é do Educador. O canal tem 4 perfis: Consultor, Educador, Pesquisador e só Denis. De forma desafiadora, os 4 perfis atuam conjuntamente, integrados. Para cada perfil há uma playlist. Por favor, inscreva-se no canal, dê opinião, faça sugestões, pois o meu propósito de vida é educar e compartilhar minhas experiências dessa vida. Para que você entenda melhor esse vídeo das análises organizacionais, eu recomendo que você também assista o vídeo de planejamento estratégico versão básica de 4 folhas, bem como os outros vídeos, tais como fase 0, indicadores, habilidade dos gestores, inteligência organizacional, todos eles no perfil do consultor e no perfil do educador. Essencialmente, esse vídeo vai enfatizar a fase 1, análises organizacionais, as suas subfases, se é a mesma coisa que plano de negócios, o planejamento estratégico, e também a metodologia para elaborar o planejamento estratégico nas suas 4 fases. Então, esse vídeo enfatizará a fase 1, que também é chamada de análises organizacionais, diagnóstico estratégico, diagnóstico organizacional, onde eu vou detalhar as suas 9 subfases. Então vamos iniciar a nossa videoaula de planejamento estratégico, enfatizando as análises organizacionais. Esses são os 2 livros que têm os conceitos e os exemplos de projetos. Gosto sempre de chamar a atenção que a administração é uma ciência, a gestão é a aplicação da ciência da administração, onde o gestor é uma função e o planejamento operacional, gerencial e estratégico são instrumentos de gestão, recursos, ferramentas, tais como a tecnologia da informação e as pessoas. As palavras-chave que definem o planejamento são pensar, sonhar, desejar, desenhar, mas isso de forma adequada, dinâmica, participativa, para evitar erros, e a tecnologia da informação, como eu havia dito, é uma ferramenta. Recomendo que você assista aos vídeos, então, Planejamento Estratégico, Projeto Básico de 4 folhas e a fase 0 de projetos que antecede a nossa fase de análises organizacionais. Algumas premissas, frequentemente, eu recomendo que sejam lidas e discutidas na organização antes de elaborar o projeto. Entender que a administração tem a visão estratégica, que o pensamento estratégico é olhar o futuro e realizar o agora, que é necessário ter informações, além de dados e conhecimento para elaborar o planejamento estratégico, as 6 funções organizacionais, o alinhamento do planejamento com sistemas e tecnologia, dentre outras premissas, seja para a gestão pública ou privada ou para o planejamento pessoal, familiar e profissional. Então, o vídeo que está disponível retrata estas 6 funções organizacionais que não são departamentos, não são áreas, que é muito importante o entendimento dessas 6 funções organizacionais que devem ser integradas e o planejamento estratégico deve contemplar também. Claro que, além das 6 funções organizacionais, tem o meio ambiente interno e o meio ambiente externo, que é necessário para o funcionamento da organização e seus respectivos planejamentos. Toda e qualquer organização, essencialmente, tem 3 estruturas organizacionais. A alta administração, composto por sócios, diretores, acionistas, o corpo gestor, gerente, subgerente, mestre, contramestre e supervisor, e o corpo técnico, como engenheiros, auxiliares, assistentes. Cada vez as empresas têm menos níveis hierárquicos, menos pessoas que exigem comprometimento, capacitação de todos. Independente de a empresa utilizar ou não a tecnologia da informação ou, entre aspas, a informática, ela deve estar alinhada com os negócios, com as atividades da organização, e esse alinhamento estratégico tem que levar em consideração a inteligência organizacional, que tem outro vídeo a respeito disso. O planejamento estratégico é um projeto, todo projeto tem fases,
todo projeto pode ter áreas de conhecimento, seja ele oriundo do PMI, Project Management Institute, ou do PERT, CPM, e também da administração, que é PODC. Mais uma vez eu recomendo que você entenda e pratique a inteligência organizacional, porque um planejamento estratégico sem estar relacionado com a inteligência da organização deixa a desejar. Agora eu vou recuperar o conceito, o que é um plano de negócio, as metodologias e a fase 0. Quanto ao conceito de planejamento estratégico, sim, é um projeto que posteriormente virará um processo, mas tem que ser dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo. Todos os envolvidos da organização devem fazer de forma contínua para determinar essencialmente os objetivos da organização, suas estratégias, para cada estratégia seus planos de ações, com base nos problemas ou desafios da organização. Observe que o planejamento estratégico pode utilizar diferentes técnicas. Inclusive nós vamos ver algumas delas agora nas análises. E todos da organização, do meio ambiente interno ou externo, devem participar da organização. Seja para revitalizar uma organização que já existe, para sedimentar os produtos ou serviços ou projetos que ela oferece, ou até para ampliar a lucratividade e até mesmo para abrir uma organização. Frequentemente há uma dúvida: o plano de negócios é a mesma coisa que um planejamento estratégico? Do ponto de vista da sua estrutura, podemos dizer que sim. O plano de negócios ele dá mais ênfase ao plano de operações dos processos e serviços da organização, ao plano de marketing e ao plano financeiro. No mais, a sua estrutura é semelhante. E é claro que o plano de negócios está mais destinado para abrir uma organização. Quanto à metodologia para elaborar um projeto, é uma abordagem organizacional ou organizada por meio de passos, processos pré-estabelecidos. A metodologia é um roteiro, é uma receita, deve ser escolhida e efetivamente adotada por todos na organização. Tecnicamente, uma metodologia exige que tenha fases. Cada uma das fases deve ter subfases. Por exemplo, nós vamos ver aqui 9 subfases da fase 1, análises organizacionais. Cada subfase deve gerar um produto. Por exemplo, elaborar a SWOT. Qual é o produto? SWOT elaborada. E cada uma das fases devem ter pontos de revisão, aprovação e discussão coletiva formal. O vídeo que está disponível já da metodologia básica de projetos de 4 folhas, essencialmente é esse, que a folha 1 é problemas da organização, folha 2 objetivos, folha 3 estratégias e folha 4 plano de ações para cada uma das estratégias. Então, esse vídeo vai enfatizar a folha 1, onde estão relacionados os problemas da organização. Os problemas podem ser estratégicos, táticos ou operacionais. Eles podem ser organizados com base nas 6 funções organizacionais e, por opção, eventualmente, pode-se usar as 4 abordagens do BSC, Balance Scorecard. Então, os objetivos são os alvos qualificados e quantificados, as estratégias são caminhos ou meios para alcançar os objetivos e as ações são as tarefas de cada uma das estratégias por meio do seu plano de ações. Observe aqui que a metodologia para novas organizações, para abrir um negócio, as análises podem ser as fases número 2. E a fase número 1 poderia ser diretrizes organizacionais, onde enfatizaríamos o negócio e os objetivos. Nesse vídeo, nós vamos deixar claro que a fase 1 chama-se análises organizacionais. E a fase 2, diretrizes organizacionais, a 3, estratégias e ações, e a fase 4, controles organizacionais. Só para relembrar, há um vídeo específico que trata pelo menos 10 subfases da fase 0, que nós vamos rever aqui também no projeto. Então, a fase 1, chamada análises organizacionais ou diagnóstico, pode ser numerada como número 1 ou como número 2. E as outras fases, então, seria a número 2, diretrizes organizacionais, 3, estratégias, 4, controles e gestão. As análises organizacionais, que, como dissemos, pode ser chamado também de diagnóstico estratégico, elas estão relacionadas com as observações bem críticas, verdadeiras, com a decomposições das atividades, com as classificações das ações,
Ou seja, são apreciações detalhadas da organização com exames minuciosos, com detalhamentos e monitoramentos específicos e eventuais possibilidades de correções. Para tanto, para se fazer uma análise da organização, são imprescindíveis os dados reais, os indicadores e as informações, e é também o conhecimento de todas as pessoas da organização. Eventualmente, quando você pensa numa organização que já existe, você pode ter análise da situação atual e uma análise proposta. Claro que por uma organização que será estabelecida, uma nova organização, não tem a situação atual, só tem uma situação proposta ou desejada, por isso que chama-se projeto. Seja uma empresa nova ou existente, ou concorrente, ou os produtos substitutos devem ser formalmente analisados. As avaliações, essencialmente, têm dois mundos, positivo e negativo, bom ou ruim, adequado e inadequado, suficiente ou insuficiente, atende ou não atende. E claro, uma análise tem que ser necessariamente expressas por meio de textos, números, e esses números podem ser formalizados em tabelas e pareceres. Aqui são as 9 subfases que eu vou detalhar no nosso projeto, que vai utilizar um template ou um framework. Temos então aqui o nosso template ou framework, que você poderia colocar o nome da organização, por opção a logomarca. Observe que o que está entre parênteses a empresa poderia definir como obrigatório, e o que está em colchetes na teoria de templates é opcional, mas cada organização faz o seu template da maneira que quiser. Tem um título, então, o projeto. Aqui eu destaco que esse template está na versão 27, são 27 anos, e tem uma visão internacionalizada, com projetos elaborados em organizações internacionais. Tem essa estrutura, então, de uma capa de um projeto. Nós poderíamos adicionar aqui o nome da cidade, a data de elaboração, a versão. Eu sugiro que a versão seja a versão 1.0, porque teríamos uma revisão a cada 3 meses, a cada 4 meses ou 6 meses, jamais uma revisão anual, no máximo uma revisão semestral, e o ideal é uma revisão quadrimestral. Então, eventualmente teríamos depois a versão 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante. A abrangência, no mínimo 2 anos para ser estratégico, mas eventualmente algumas organizações podem fazer para 5 anos, para 10 anos e eventualmente para mais. Depende muito do negócio da organização, esta abrangência, que é o tempo em que esse projeto abrange. Então, pelo menos 2 anos, mas pode ser 10 ou mais. Quando terminar o projeto, sugiro então que seja feita um resumo em uma página. Esse resumo deve então conter a estrutura geral, ou seja, o que é essencial do projeto, resumir todo o projeto. Aqui tem algumas sugestões, evidentemente em uma única página. Retomo aqui que isso deve ser feito apenas no final do projeto, e esses livros que são fundamentais, que têm então exemplos, conceitos e realidades das organizações nesses 36 anos de consultoria que eu venho fazendo. Nessa página 3, poderia então, por opção, colocar os dados da organização, a localização, o tipo de empresa, se é uma empresa individual ou limitada. Aqui um contador pode nos ajudar. E como opção, alguns outros detalhes da organização. Na folha número 4, o sumário, ou seja, o índice do projeto. Então, toda a fase 1, a fase 2, a fase 3, 4 e 5 que nós vamos passar os olhos aqui. Então, para relembrar, a fase 0 contemplaria então 10 subfases, que você pode ver detalhadamente no outro vídeo que está disponível. Então vamos começar aqui a fase 1, que são as análises organizacionais. Esse número que está aqui retrata o número da página correspondente do livro que eu recomendei aí, que são os livros fontes. Aqui estou dizendo então novamente que pode ser chamado de diagnóstico, e a primeira atenção que eu comento é que uma análise é diferente de opinião. Uma análise ela é profunda. Então,
A partir desse posicionamento, o segundo momento é a justificativa, que explica a análise. Então é fundamental que nesse momento sejam definidos, expressados, analisados aquele tema por meio de números. Se não tiver números, valores, indicadores, expressos em tabelas ou gráficos, não é uma análise. E o terceiro momento, a partir do momento que nós fizemos o posicionamento, a justificativa com números, nós comparamos com o concorrente ou competidor na área pública, e se não tiver concorrente, com os produtos substitutos. Isso para todas as 9 subfases e seus respectivos detalhes. A primeira análise que eu sugiro é a análise das 6 funções organizacionais. Então, 1.1.1 está produção ou serviços e depois está marcando ali, se for uma cidade, uma prefeitura, uma organização pública, teria outro nome, como serviços públicos ou temáticas municipais. Então, aqui também eu relembro as 6 funções organizacionais que não são departamentos, não são unidades. Aqui estão as 6 funções organizacionais e seus respectivos módulos ou sistemas, que devem ser analisadas, como eu disse, em 3 momentos. Segunda análise extremamente convencional, clássica na administração, que são as forças e fraquezas, que medem, analisam, avaliam o meio ambiente interno. O que a empresa, a organização tem de bom é uma força. O que a organização tem de inadequado ou de ruim são os problemas ou fraquezas, que são de controle da organização. Frequentemente nas consultorias eu digo que por opção da empresa ela tem essas forças, por opção da empresa ela tem essas fraquezas. Na prática isso é bastante real. 1, 2, 3 e 1, 2, 4 é o meio ambiente externo. As oportunidades são coisas, itens bons que a organização não tem controle. E as ameaças são itens inadequados ou riscos que a organização não tem controle. Então a SWOT espelha as forças e fraquezas, as ameaças e oportunidades. Essencialmente, há 3 formas de fazer isso. A primeira forma é apenas fazer a folha 1 elencando os problemas da organização. A segunda forma é listar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças por meio de um quadrante, que é muito comum nas organizações. E a terceira forma, que não é comum nas organizações, é fazer a análise de cada um dos itens. Por exemplo, a força A, análise em 3 momentos. A força B, análise em 3 momentos. A força C, análise em 3 momentos e assim por diante. Então eu anoto aqui essa observação de que cada item, as letras A, B e C, deveriam ter as análises em 3 momentos. A terceira análise que eu recomendo é a análise dos fatores críticos de sucesso, que são itens que na sua inexistência a empresa quebra. Por exemplo, numa escola tem que ter professor, aluno e instalações. Nas organizações em geral é preciso ter clientes, mão de obra e etc. Então para cada item desse teria análise em 3 momentos. Repito, se você apenas listar, não é uma análise. A análise tem que ser feita em 3 momentos. A quarta análise que eu sugiro é a análise setorial, também conhecida como análise de Porter. Mas o que é muito importante você prestar atenção aqui? As análises anteriores que nós falamos, ela contempla a organização. Essa análise, ela contempla o produto ou o serviço ou o projeto em questão. Observe que na letra A está escrito nome do projeto ou produto ou serviço, número 1. Depois aí embaixo, letra B, nome do projeto ou produto ou serviço, número 2. Então, por exemplo, se você vende 3 produtos, essa análise será feita 3 vezes. Se você vende 30 produtos, essa análise será feita dos 30 produtos. É claro que tem algumas coisas que são semelhantes, mas a ciência da administração recomenda dessa forma. Observe que existem 4 divisões para cada análise setorial. 141 é a análise dos clientes, de quem compra. Análise dos consumidores, de quem utiliza. Análise dos potenciais ou prospects, que não são ainda clientes nem consumidores. E está escrito aqui clientes, consumidores ou potenciais específico, 1 a 1, ou uma classe ou
de forma generalizada. A análise dos fornecedores é o segundo item de quem você compra. A análise dos concorrentes, presta bem atenção aqui, é o concorrente do produto 1, ou seja, é exatamente o mesmo produto ou serviço ou projeto. Se esse produto ou serviço ou projeto for semelhante, nós chamamos de produto substituto. Então, o concorrente do produto é quem vende exatamente o mesmo produto. Aquele outro produto que tem o mesmo resultado, mas é diferente, ele é chamado de produto substituto. É claro que os concorrentes eles podem ser analisados, os atuais e os concorrentes entrantes, que estão ainda para vir. Então, essa é uma das análises mais trabalhosas e mais importante, que é produto por produto nessas 4 abordagens. Voltando então à análise da organização, temos a análise do modelo de gestão. Por que isso daqui é destacado? Porque frequentemente um dos maiores problemas da organização é a sua gestão. As pessoas e as organizações quebram por falta de gestão. Lembrando que gestão é a aplicação da ciência da administração para nós administradores. Então, a organização ela pode ter esses modelos organizacionais e eles são diferenciados pela decisão. A decisão do autoritário é diferente na decisão do democrático, que é diferente na decisão participativa, e assim por diante. A decisão, então, é que reitera qual é o modelo e que deve ser analisado nos 3 momentos. A 6ª análise, então, diz respeito à análise da estrutura da organização. O organograma e seus departamentos, no 161, e no 162, as pessoas, por meio de perfil organizacional. Essencialmente, existe um perfil para gestores, um perfil para não gestores, que são técnicos assistentes, e um perfil de terceiros na organização, terceiros no que tange a estrutura organizacional. Então, a análise da estrutura organizacional é dividida em 2 formas. 1.7, análise dos sistemas de informação, e 172, análise da tecnologia da informação. Observe, 171 não é software, 171 são os sistemas de informação, ou seja, as organizações, no mínimo, têm 6 sistemas de informação, que são as 6 funções organizacionais, com ou sem tecnologia da informação. Já a análise da tecnologia da informação tem esses 4 componentes: hardware, software, telecom e gestão de dados. No Brasil e na América Latina se mistura isso. Nos países mais bem desenvolvidos são 2 temas distintos, 2 profissões distintas, 2 áreas distintas. Então aqui eu chamo a atenção de que frequentemente os sistemas de informação da organização devem ser analisados separadamente da tecnologia da informação. Normalmente, na minha experiência de 26 anos fazendo consultoria nas organizações, 27 anos e 36 anos lecionando isso, a minha experiência é que é muito fácil resolver o problema de tecnologia da informação, porque é só substituir, mas os sistemas de informação, a análise ela é bem mais detalhada. Muitas vezes a empresa não tem dificuldade com tecnologia da informação, ela tem dificuldade financeira para substituir esses recursos. 1.8 são as análises das influências na organização. A primeira delas é qual é a influência da legislação na organização. A segunda é da economia, macroeconomia e da microeconomia. A terceira diz respeito à demografia, novas famílias, nascimentos e mortes, a sociedade demográfica. A quarta é a tecnologia, a inovação da organização. Aqui não me refiro à informática, eu me refiro à tecnologia da organização e sua inovação. A influência social, a cultural e a política, não só político partidário, mas a política numa abrangência maior. E a oitava é a análise do meio ambiente, análise do verde, análise ecológica. Diante disso, nós vamos para a última análise. Ora, a última análise ela será feita se as 8 anteriores não forem trabalhadas detalhadamente. Aqui tem alguns exemplos das 8 análises complementares. Diante disso, o próximo vídeo então tratará da fase 2, fase 3, fase 4, dos anexos e dos apêndices que podem ter no projeto. E o grande desafio não é elaborar projeto, é implantar o projeto e executar o projeto, seja o projeto de planejamento estratégico ou qualquer outro projeto. Execução é sinônimo de
gestão. Finalizando então, eu espero que tenha ficado claro como elaborar as 9 subfases da análise organizacional e que o planejamento estratégico tem 4 fases. E ele pode ser elaborado em empresas privadas, organizações públicas, governos federal, estadual, municipal, em cidades e também na vida pessoal, profissional e familiar. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir esse e os demais vídeos. Compartilhe com quem você achar oportuno. E por favor, inscreva-se no canal, faça sugestões, dê um like nos vídeos, acione o sininho para você receber os novos vídeos que serão disponibilizados.